Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre uma tela que a gente tem na área de PMC, né? Quando a gente está entrando no modo PMC, a gente tem algumas opções para ver timer, contador, keep relay e os datas, né? Os famosos datas, que muitas vezes são usados para você guardar os potes de ferramenta, né, o posicionamento das ferramentas ali no carrossel. E também alguns fabricantes usam esses datas para configurar algumas opções da máquina, né, além dos keeps release que são utilizados para isso. Às vezes tem algumas configurações que estão associadas aos datas. O que acontece? Algumas vezes o cliente perde os parâmetros, não tem backup, porém ele tem uma lista, né, dos parâmetros. A máquina veio com uma lista impressa de todos os parâmetros ali que tem, do CNC, do PMC, e aí tem que se conectar os datas para poder carregar esses dados, né? E aí é onde começa o primeiro problema, né? Porque chega nessa tela e não sabe como abrir, né, os datas, chegar até os datas e configurar também, né? Então, a ideia hoje é dar um pouquinho, uma base assim da leitura dessa tela, né, para poder entender como que ela funciona. Quando você acessa a tela de PMC, você tem lá a opção de PMC PRM e você consegue navegar até chegar numa tela muito similar a essa. Depois, à frente, a gente vai mostrar uma foto da tela no nosso comando na Giga, né, que a gente utiliza na tecnologia, para ter uma ideia. O que acontece aqui? A gente tem uma numeração que ela representa, né, o número do grupo das tabelas de dados. Os endereços que você vai usar do data vai começar no D00, D0020, e aí você pode definir nos datas que você vai utilizar, o que você vai fazer, né, com esses datas, porque depois você vai acessar pelo GData, usando o botão aqui, o soft key do GData, você vai entrar no data e preencher o valor que está listado, né, no manual do fabricante, lá na lista de dados que você tem da máquina, né. Quem já teve que fazer isso deve sempre reclamar, né, e se penalizar por não ter feito o backup do equipamento, né, mas já foi, né, fazer o quê? Aí tem que ser na mão mesmo, né. Se tem uma máquina para copiar ainda, né, também é uma outra possibilidade, ou se tem todos esses dados impressos aí, sair fazendo preenchimento manualmente, né. Aqui ele diz para você quantas tabelas de dados você tem, né, então o número de grupos aqui ele apresentou dois, porque aqui só tem dois como exemplo, né, no manual. Esse aqui é o manual de manutenção da FANUC, né, da parte do comando 16, 18 e 21. Então a gente utiliza esse manual para poder fazer aí nossas explicações. A parte de parâmetro, né, ela tem uma identificação para você configurar algumas opções que a gente vai relatar aqui abaixo. O tipo vai definir o tamanho da palavra do seu data, né? Se o seu data vai ser um data para 8 bits, que é um byte, se vai ser um data para 2 bytes, né? E aí sucessivamente, tem ali um limite para você trabalhar, né? E, se eu não me engano, permite aí uma word, né? Então, aqui você tem um número, né, de datas que você vai ter para aquele endereço, quantos datas vai estar amarrado àquele grupo, né? Então, aqui ele está falando que teriam 10 datas amarrados ao primeiro grupo, né, o grupo 1. Né? Então, você aqui sairia do D00 e iria até o D09, 009. Então, a partir daí já estaria num, pertencendo a um outro grupo, você poderia abrir esse outro grupo em um outro momento. Aqui ele demonstra para a gente aqui as funções, né, o que o GData, o GCount, o Insert pode fazer para você buscar, né, para você procurar um grupo específico, né, se você quiser. Se você quiser abrir um novo grupo, que normalmente essa é a maior dúvida que o pessoal tem, eu tenho aqui o D00, mas eu preciso criar um D0200 aqui no grupo 2 e não consigo. O que você tem que fazer? Você tem que digitar o número do grupo, que no caso é o 2, e apertar Gcont para ele poder abrir, criar, né, o grupo e depois você construir para esse grupo, né. Isso está construído aqui, por exemplo, ele colocou aqui uma parametrização para esse grupo, mudou o tamanho dele e mudou a quantidade dele em relação ao primeiro. Você vê que o primeiro está numa configuração, o segundo aqui está de outra maneira. Se eu quiser criar o terceiro grupo, eu vou digitar 3 e dar Gcont, ele vai criar o meu terceiro grupo, e assim sucessivamente, né, para eu poder ir colocando a quantidade de grupos de datas que eu vou precisar de acordo com o que está no meu manual. Né? Então, aqui ele tem uma descrição, por exemplo, dos parâmetros, né? o que o parâmetro faz. Né? Então, o bit 0 em 0, ele está no formato binário, né? Ele vai trabalhar com um dado a sendo armazenado no formato binário. Se o bit 1 tiver em 1, ele vai deixar o sistema protegido. Então, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir alterar o valor do data.
Então, normalmente, o que você faz? Você deixa isso em 0, carrega todos os parâmetros de data que você precisa, né, os valores, depois você vem, né, para aqueles grupos que você precisa manter essa segurança, né, ou todos, se você preferir, coloca aqui em 1, e aí ele vai fazer o quê? Vai proteger a mudança dos dados. Você não vai conseguir alterar os dados, né, mas você já fez o que você queria, que era alterar, e deixou lá tudo certinho, conferiu, então agora tem que ficar protegido, para ninguém entrar por engano e alterar, né, mexer nisso daí sem querer. Né, ou até mesmo querendo alterar, fazer algum teste, alguma coisa, mas aí se tem esse desconhecimento, ele vai ficar bloqueado e provavelmente a pessoa não vai saber que vindo até aqui ele tem condições de modificar essa proteção e permitir a abertura ou não. Né? Então a gente precisa ter essa atenção e ficar de olho aí para ver se mantém protegido, porque é uma função útil, né? Além de ter, claro, né, a parte de estar no modo MDI, o parâmetro de escrita tem que estar aberto, né? Seguindo as regras que normalmente tem. Alguns equipamentos, inclusive na máquina, pede-se para que a chave de edição de programa também esteja liberada, para que você possa, às vezes, fazer uma alteração nos datas, né? Não mexer aqui, mas nos datas, quando você quer trocar o valor, além dessa proteção aqui, tem as proteções que a gente já está acostumado no próprio CNC, né? Essa aqui é um item a mais e está preso a um parâmetro. Então, uma vez que isso está em 1, a pessoa não vai conseguir alterar o data só passando por MDI, mexendo no parâmetro write enable, né? E também mexendo na chave de edição de programa. Precisa vir até aqui e setar esse bit para 1 para poder liberar modificação, né, do valor do data. O bit 2 ele funciona associado ao bit 0. Então, se o bit 2 estiver em 0, né, vai ficar no formato binário ou BCD, porque o bit 0 aqui está com prioridade. Quando esse bit 2 passa para 1, o bit 0 é ignorado. Aí o que ele vai fazer? Ele vai deixar no formato hexadecimal, independente do valor que esteja aqui. Então, se colocar aqui em 1 ou 0, para ele não tem diferença. Quando eu coloco aqui em 1, esse bit 2 tem prioridade, e a prioridade é transformar tudo no formato hexadecimal, certo? O tipo aqui, como eu falei, que trabalha os tamanhos, né, que estava marcado aqui como type, né, o que acontece? Tem 1 byte, 2 bytes e aqui 4 bytes. Dá para fazer, escrever palavras de um tamanho bastante razoável. Né? A gente sai de palavras menores, né, dados menores, para dados bem representativos, quando a gente olha isoladamente para preencher o valor do dado. A navegação entre eles aqui, a movimentação, é trabalhando página, né, para cima e para baixo, para você poder acessar o sistema. Uma vez que você configurou ali, apertando, né, pressionando, né, o botão que ele coloca aqui, ó, GData, né, já selecionado, ele vai abrir a tabela de dados para a gente na próxima, para outra tela, que é a tela que está aqui, onde ele já trouxe, por exemplo, aqui os dados a partir do D00, ó, ele veio do D00 até o D009, tá tudo preso ao grupo de datas 1. Né? Essa aqui é a primeira página, mas aqui define o grupo. Então aqui seria preencher os valores. Eu quero que o D00 tenha valor 10. Você digita lá e pressiona o valor 10, digita 10 da input e vai entrar 10 aqui. E por aí, sequencialmente, você vai fazendo, preenchendo a lista, né, do que você tem da sua máquina. E aí você coloca os dados aí. Toda vez que você fizer isso, você vai lembrar que a sua obrigação, né, a sua responsabilidade seria fazer o backup, para você não ter que fazer isso manualmente, porque é bastante trabalhoso e muitas vezes gera bastante erro. Quando não tem muitos datas para serem preenchidos, a maioria é zerado, tranquilo. Mas às vezes tem uma tabela razoável, né? E aí dá um bom trabalho também. E em alguns casos, quando o fabricante tem telas personalizadas, protegidas, né, dele, que ele tem lá em Macro Executor, o que acontece? Às vezes você tem alguns datas que não respondem se você não seguir um procedimento do próprio fabricante para poder permitir a alteração deles. Às vezes você não consegue alterar porque o software que está por trás está com prioridade, né, está dominando. Quando você pressiona aqui o botão CData, ele retorna a tela anterior, que é essa aqui que a gente estava tentando explicar mais ou menos para vocês o que está contido nela. Né? Então aqui a gente usou o próprio manual para explicar mais ou menos aí o básico de como funciona e o que significa todos esses dados que estão, né, nessa tela. Aqui nós temos uma imagem, né, que mostra
o visual do nosso CNC, nossa giga de teste. Então aqui tem uma tela real, né, que tem a mesma simbologia, né, então aqui tem o grupo 1, um endereço 00, a parametrização está toda 00, o tipo é 0, então é um byte só que aqui ele está usando 10 mil datas aqui, então aqui eu tenho praticamente quase todos os datas que eu preciso só nesse endereçamento. Tá bom, por hoje é isso, muito obrigado. Qualquer dúvida aí a gente está à disposição para tentar ajudar. Até a próxima.